Pois bem, pessoal, no último vídeo sobre esse assunto, a gente estava falando sobre a proposição e os conectivos quando a gente concebe lógica, né, na ideia da computação. Então, a gente estava falando sobre a premissa, né, uma sentença que a gente considera ser verdadeira ou falsa, e ao mesmo tempo a gente tem a conexão dessas premissas, que são feitas para que a gente possa chegar num raciocínio, numa conclusão. A programação, basicamente, é um conjunto de premissas e um conjunto de conclusões para um resultado específico. Então a gente vai acabar entendendo um pouco isso mais aqui na frente. Então deixa eu dar continuidade só para a gente entender. Para a gente entender exemplos desse processo, a gente tem uma proposição, seja ela qualquer, A, B, C, conectivos, então a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, tá certo? E aí quando a gente entende esse conectivo aqui, que é esse sinalzinho do colchete aqui, que basicamente a gente usa bastante, é o not A, né? Não há, que é um atributo de negação, são conectivos que formalizam lógica, certo? Então, não há, então a gente está negando a sentença. Então, se A é está chovendo, eu coloco não há, estou dizendo não está chovendo. A e B, então esse chapéu representa a conexão I. Quando eu tenho A ou B, no caso é o V, a gente acaba usando, e A implica em B. E A implica em B, o que eu quero dizer é de que a premissa ela resulta numa conclusão, que pode ser um resultado final ou uma outra premissa, certo? Então, quando a gente continua, a gente já começa a perceber de que essas conexões elas precisam ser estruturadas com uma coisa que a gente chama de tabela verdade, que é para que ela serve. A gente usa a tabela verdade para avaliar sentenças e avaliar para a gente validar a interpretação. E a gente começa a se perceber como é que uma máquina vai ter o mesmo senso comum que nós temos como seres humanos. Então a máquina precisa ter essa interpretação baseada em verdadeiro ou falso. E lembrando, computação é 0 e 1. É uma linguagem binária. Então verdadeiro é 1, falso é 0. Então a gente acaba tendo muito esse jogo para poder a máquina conceber, né, a interpretação validada. Por isso precisamos dessa simbologia. Então, ó, aqui está um exemplo da tabela verdade para a gente, que ela sempre vai ter essa estrutura, certo? Então, a gente vai ter sempre aqui o falso e falso, falso verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro e verdadeiro, tá? Então, entendam esses falsos e verdadeiros como 00, 01, 10, 11. Dentro dessa combinação, a gente vai lembrar disso lá na matemática, com a análise combinatória, a gente vai ter esses conjuntos aí de verdadeiros e falsos. Então, a gente já tem aqui, considerando A e B, quando eu entendo não há, o que eu estou querendo dizer? Se A é falso, eu estou dizendo não há, eu posso dizer, então, que a negação do falso é verdadeira. Então, está aqui verdadeiro. Então, vamos lá. Quando a gente tem o não há, quando A é falso, a gente também vai ter aqui o verdadeiro. Quando a gente segue, A verdadeiro, o não verdadeiro é falso. Quando a gente A verdadeiro, o não há vai ser falso também. Vamos continuar. Vamos entender essa sentença do A e B. Então, quando A é falso e B é falso, eu tenho um resultado falso. Quando A é falso e B é verdadeiro, eu não posso ter algo verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, eu vou dizer que a sentença é falsa. Se eu tenho algo que ela é falsa e é verdadeira, ela vai ser falsa por natureza. Então, quando eu tenho A verdadeiro e B falso, é a mesma recíproca. Então, a gente vai ter F como falso também nessa sentença. E quando eu tenho A verdadeiro e B verdadeiro, eu tenho verdadeiro também no meu resultado de tabela verdade. Ah, João, mas isso é muito chato. Concordo. No começo é chato mesmo, é até difícil de entender. Mas é por conta dessa estrutura aqui que você vai entender a importância de um if, else, quando tu está programando. Beleza? Então, A ou B, que é esse significado desse próximo. Quando eu tenho falso ou falso, o que é que me resulta? Falso. Aí, aqui vem uma coisa muito interessante. Se eu posso escolher entre falso e verdadeiro, eu vou escolher quem? O verdadeiro. Então, A ou B, falso ou verdadeiro, eu vou sempre escolher o melhor, verdadeiro. E mesma coisa para o V ou F, verdadeiro. E quando eu tenho ambos verdadeiros, é natural que eu também tenha como resultado verdadeiro. Então, quando eu tenho A implica em B, aqui que vem uma coisa muito interessante. A implica em B quando eu tenho falso implicando em falso. O que é que eu quero dizer? Verdadeiro. Ora, João, mas por quê? Se são ambos falsos? Porque o implicar, ele é a representação da consequência. Então, se eu tenho algo falso e eu estou implicando que esse falso gera outro falso, eu estou correto.
por isso que está verdadeiro aí. Tá? Assim como é o verdadeiro aqui. Ó. Se eu tenho um falso que implica em algo verdadeiro, eu valido a consequência, mas a causa está falsa. Por isso está verdadeiro aí. Agora, quando eu tenho algo verdadeiro que implica em algo falso, como é que eu tenho resultado? Eu tenho falso. Porque eu não posso dizer uma coisa de senso comum e implicar isso numa mentira. Por exemplo, eu posso dizer está chovendo. Mas se eu estou dizendo que está chovendo e eu digo não está chovendo, isso não implica em senso comum. Porque eu estou entrando na dualidade. Por isso, um algo verdadeiro não pode nunca implicar em algo falso. Por isso, o resultado é falso. E quando eu tenho um verdadeiro que implica em algo verdadeiro, o que é que eu estou querendo dizer? É que de fato é senso comum verdadeiro. Né? Então, está aqui a representação da tabela verdade. Então, eu vou deixar mais um tempinho aqui para vocês entenderem. E aí eu peço o seguinte exercício. Para cada V e F que está nessa tabela, transforme o V em 1 e o F em 0. Para a gente começar a ter essa representação do conceito binário da computação. Porque para a máquina, não é V e F, é 0 e 1. Tranquilo? Então vamos dar sequência no próximo vídeo para a gente falar sobre a representação de todo esse conhecimento.